A Jaque deve ter comentado com vocês, a gente precisou trocar os dias das nossas aulas. Então, agora, as aulas de redação, a parte de estrutura, vai ser na terça-feira, às 8h30, tá? Como eu não dei aula para vocês na semana passada, hoje eu vou retomar o vídeo que eu trouxe na semana passada e vou trazer também alguns pontos que, em reunião com os corretores, eles disseram que estão sendo erros recorrentes de vocês nas redações, tá? Eu peço primeiro desculpa por não ter conseguido dar aula na semana passada. Estou terminando meu semestre na faculdade, então tá tudo uma bagunça. No tema de redação, folha para escrita, mas nessa folha é para vocês escreverem aqueles que têm a oportunidade de imprimir o texto. E diferença, que é o mais não 30 na folha de caderno, 28. Por quê? Porque a folha de redação que vocês aceitam, que é uma a folha de redação da linha partida, ela é estreita, ela não é a linha da página toda. Então, tirem 2 linhas para vocês conseguirem ter uma noção melhor de como que vai ficar a redação na folha do Enem oficial. E é melhor para os corretores também conseguirem olhar e conseguirem analisar, principalmente a divisão de parágrafos de vocês. Porque muitas vezes o texto digitado, a gente não consegue perceber muito bem onde começa o desenvolvimento, onde começa a conclusão. Então, optem sempre por escrever a redação de vocês à mão, certo? Na introdução, deixar claro o tema e a tese. Eu já dei aula de tese aqui para vocês. Não sei se ficou extremamente compreendido. Eu sou aluna de EAD também, pessoal. Eu sei que é chato. Eu sei que às vezes fica cansativo. O professor fica perguntando o tempo todo: vocês têm dúvida? Tá tudo bem? E às vezes não tá, ou às vezes tá, e aí a gente fica perguntando demais, e vocês acabam se cansando disso. Mas eu preciso que vocês me deem um retorno se isso está muito claro para vocês. Principalmente porque na semana que vem a gente encerra a parte de estrutura, a gente termina a conclusão. Então, eu preciso saber como que vocês estão desenvolvendo a redação de vocês para conseguir trazer soluções para os problemas que vocês estão tendo. Principalmente na questão da tese. Muita redação está vindo sem tese. Vocês receberam o tema da redação ontem, foi um tema que essa semana foi a minha vez de fazer o texto motivador. Então, um tema da violência contra a mulher, é necessário que vocês deixem a tese clara no fim da introdução. E deixar o tema também claro na introdução. Porque isso faz com que vocês percam pontos, faz com que a estrutura do texto de vocês não fique clara, não fique direta. Então, sempre deixem a tese muito clara. Por exemplo, vocês têm o tema aí de violência, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né? O que é uma tese para esse tema? Primeiro, a gente faz uma pergunta do que é o tema, né? Por que a violência contra a mulher persiste? Como solucionar o problema da violência contra a mulher? Então, aí a gente já tem 2 perguntas que eu vou responder no meu texto. Se eu falar por que a violência contra a mulher persiste na sociedade brasileira, eu vou responder nos desenvolvimentos. Eu fiz a pergunta na minha cabeça, não é bom usar a pergunta durante o texto, porque ela tem que ser muito bem respondida, e às vezes isso não fica claro durante o desenvolvimento do texto. Mas eu fiz essa pergunta, então, como solucionar essa persistência da violência contra a mulher? Quais poderiam ser as 2 teses que eu vou utilizar? A falta de denúncia da mulher, ou então a falta de apoio da família, ou então, no caso agora, como nós estamos em pandemia, muitas mulheres têm permanecido dentro dos seus lares com os seus agressores. Então, essa poderia ser minhas 2 teses. A falta de denúncia, então, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira ocorre principalmente por conta da falta de denúncia por parte da mulher e, no momento atual de pandemia, por ela estar se mantendo muito mais próximo ao seu agressor. Minha tese está pronta, está clara na minha introdução. Como que eu vou desenvolver isso? Primeiro, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o que vocês vão falar? Por que a mulher não é capaz de denunciar? O que impede ela de denunciar? Qual que é a questão ali da denúncia?
falta de apoio familiar, a questão de uma dependência emocional, uma dependência financeira. Então, às vezes a mulher tem aquela dependência financeira do marido, não consegue sair de casa, não consegue denunciar uma agressão. Vocês vão desenvolver tudo isso com dados, informações, autores, tudo isso no primeiro parágrafo de desenvolvimento. No segundo, vocês trazem, que eu tinha falado da pandemia, né? Por que que agora ela tá muito mais próxima do seu agressor, e por que que essa proximidade com o agressor se torna tão grave? Porque agora, uma violência que antes ela sofria só quando ele chegava em casa, ou só quando ela chegava em casa, agora ocorre diariamente com muito mais, porque ela está o dia inteiro com ele. E muitas vezes isso ocorre por conta de agora, no período de pandemia, muita gente ter perdido seus empregos. Então, aquele homem que já era agressivo, agora ele é muito mais agressivo, porque ele perdeu o emprego, ele não tem de onde tirar seu sustento. Então, tudo isso vai ser trabalhado nos parágrafos de desenvolvimento, da maneira como vocês preferirem, mas sempre deixem claro a tese na introdução. Não se esqueçam de deixar a tese clara. O terceiro ponto que eles citaram é dar continuidade a escrever mais os parágrafos de desenvolvimento. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele tem que ter relação com o segundo. Tem que ter uma continuidade entre esses parágrafos. E vocês têm que escrever, desenvolver mais o tema, desenvolver mais a argumentação de vocês. Como que eu faço isso? Eu desenvolvo baseado nas informações e nos dados que eu estou apresentando. Eu desenvolvo ainda mais meus argumentos. O que eu posso utilizar na redação, por exemplo, dessa semana? Como dado da pandemia, o aumento das denúncias, o aumento nos casos de agressão. Eu posso utilizar como dado da denúncia e da dependência econômica, casos que aconteceram. Posso utilizar a Lei Maria da Penha, que é uma lei que é muito bem escrita, que é uma das melhores leis do mundo, mas que ela não é colocada em prática. Posso utilizar. Então, escrever mais e desenvolver mais esses parágrafos de desenvolvimento de vocês, para que isso fique mais claro para o corretor e para que a redação de vocês fique muito melhor, fique muito mais bem escrita e estruturada. O outro ponto é detalhar mais a proposta de solução na conclusão. A gente está trabalhando com conclusão ainda, semana que vem a gente encerra a conclusão, mas é importante que tenha todos os agentes que eu falei na semana passada. Na conclusão, é importante que vocês tragam essa proposta, por exemplo, vocês vão trabalhar da dependência, da falta de denúncia e do caso da pandemia, as mulheres estarem muito mais próximas dos seus agressores. Qual que é uma solução para esse problema? Política pública, o Estado trazer mais políticas públicas, como fazer aquelas vistorias em casas de mulheres que já sofreram violência, ou então aumentar as delegacias de mulher nas cidades, ou então o apoio a essas mulheres, da sociedade como um todo, da família, porque tem muita família que não apoia, que não aceita. Então, trabalhar mais a proposta de solução na conclusão e não escrever a conclusão em uma frase só. A conclusão de vocês, ela tem que ter uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela não consegue ser escrita em uma linha só. Vocês vão usar umas 6, 7 linhas só para a proposta de intervenção, só para a conclusão. Então, coloquem essa conclusão com todos os agentes e bem escrita. E principalmente relacionada com os dois desenvolvimentos que vocês colocaram, com o argumento que vocês usaram. Uma proposta que seja capaz de solucionar aqueles dois problemas, certo? Outro ponto é cuidado com letras ilegíveis, tomem cuidado com letras ilegíveis e com letras muito grandes, que limita vocês atingirem uma pontuação mais alta e desenvolver melhor o texto. Então, sempre que vocês terminarem de escrever uma redação, entreguem para alguém ler, ver se a pessoa consegue entender tudo que está escrito, se a letra está boa, se a letra está legível. Errei na redação, o que eu faço? Coloco a palavra que eu errei entre parênteses e grifo ela. Eu não rabisco em cima da palavra, eu não deixo a palavra legível. O corretor ele tem que conseguir ler a palavra que eu errei, conseguir ver o porquê que eu errei aquela palavra e conseguir ver que eu acertei ela na frente. Então, não deixem o erro de vocês ilegível também, tá? Sempre coloquem, errei uma palavra, errei um acento, coloque entre parênteses e risca a palavra de maneira que eu consiga ler ela
mesmo vocês tendo riscado, tá? Nunca rabisquem a palavra, então rasurem, porque isso é considerado um erro e cai a nota de vocês no Enem, certo? Não abordar de maneira superficial o repertório que vocês estão usando. Quando vocês falam de um autor, sempre utilizem o filósofo brasileiro em seu livro, então em sua obra, sempre aprofundem o repertório que vocês estão trazendo. Por que que vocês vão aprofundar esse repertório? Porque isso faz com que o repertório de vocês se torne pertinente e caiba dentro do texto. Muitas vezes a gente usa um repertório muito superficial, e isso entra lá nos 120 pontos da competência 3, na questão do repertório não ser pertinente, repertório muito supérfluo, repertório pouco trabalhado. Então, isso faz com que a nota de vocês caia também. Então, aprofundem mais nesse repertório. Eu sempre falo para vocês aqui, trabalhem com autores e repertório que vocês conhecem, que vocês sabem falar sobre. E é por isso que é importante vocês trabalharem com autores que vocês conhecem. Porque vocês conseguem falar muito melhor daquele assunto, vocês conseguem falar muito melhor. Eu sei que fulano falou na obra dele isso, isso e isso. Então, eu consigo trazer isso muito mais claro no texto. Fica óbvio para o corretor que eu vi aquele autor, que eu sei daquela obra, que eu sei daquela citação, que eu sei daquela lei, por exemplo. No caso, vocês podem usar na redação dessa semana a Lei Maria da Penha, que é muito fácil de ser utilizada. É só vocês olharem, tem a lei, eu nem coloquei a Lei Maria da Penha nos textos motivadores, porque às vezes pode ocasionar alguma cópia, mas utilizem ela, que é muito fácil. Podem citar música, pode, desde que a música seja pertinente, caiba no tema, pode citar uma música, sim. Música com relação à agressão contra a mulher, tem muitas. Se vocês já conhecerem ou já tiverem contato com alguma, utilizem, usem, abusem daquilo que vocês conhecem, seja aquilo que for, contanto que seja fundamentado. Eu não posso usar o caso da minha vizinha que apanha do marido todo dia. Eu tenho que usar um caso que seja fundamentado em alguma coisa conhecida por muitos. Eu não posso citar um caso isolado que eu sei. Ah, minha mãe me falou isso, não posso usar. Ah, eu conheço fulano que passou por isso. Não. Usa como exemplo para você conseguir trazer aquilo para a realidade. Mas não cita isso na redação, certo? Não utilizar frases muito longas. Os conectivos, eles ajudam muito a resolver esse problema. Porque muitas vezes a gente escreve e parece que não vai para um ponto final nunca ali. Então, sempre, quando vocês verem que o correto, assim, o que os corretores falam, o que os meus professores de redação sempre falavam, um período que ele tem mais de 2 linhas, você já pode cortar ele. Divide esse período. Porque senão ele fica muito longo e ele fica embaraçado. Percebam que quando vocês escrevem uma frase muito longa, a ideia se perde ao longo da frase. Então, dividam essa frase, dividam esse período em 2, para que fique mais fácil o entendimento e para que vocês não se percam no raciocínio durante esse período, certo? Não usem gerúndio. Aqui eles falaram para não usar o excesso do gerúndio, mas eu falo, não usa gerúndio. Ando, indo. Não usa. Eles estão fazendo, eles estão analisando, caminhando, tá ou não tá? A gente está falando de um texto dissertativo argumentativo. Você tem que ter certeza. Tá ou não tá fazendo? Tá ou não tá caminhando? Tá ou não tá analisando? Tá, então você vai pôr analisou. Analisa. Está. Porque quando a gente coloca o gerúndio, ele dá uma ideia de que estão fazendo, mas estão fazendo daquele jeito. Não tá fazendo, de fato. Ele traz uma ideia de dúvida, não traz uma ideia de certeza muito clara. Então, evitem o uso de gerúndio dentro da redação. Não se esqueçam, vocês estão fazendo um texto que vocês têm certeza. Eu tenho certeza do que eu estou falando, eu tenho certeza do meu argumento, eu tenho certeza que o meu argumento ele é pertinente, que o que eu estou falando é verdade. Então, eu não vou usar um termo ou uma palavra que possa parecer que não é. Então, evitem sempre o uso dos gerúndios. A última frase do parágrafo de desenvolvimento deve ser conclusiva e com termo de autoria. O que isso significa? Vocês precisam fechar o parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento, eu comentei com vocês, tem que terminar com um conectivo de conclusão e vocês têm que fechar esse parágrafo. A ideia que vocês trouxeram nele, vocês têm que fechar.
que é esse termo de autoria? Pode ser um conectivo que vocês usam sempre, que vocês gostam de usar. Pode ser uma frase que vocês usam sempre para fechar o parágrafo de desenvolvimento, vocês podem usar. Então, sempre fechem os parágrafos de desenvolvimento de vocês. Nunca deixem eles abertos ou então sem esse fechamento, porque isso, lembra que eu falei, todo parágrafo é um mini texto. Ele tem que ter começo, meio e fim. Isso dá a ideia que você não terminou aquele parágrafo. Dá a ideia que aquele parágrafo está sem continuidade, que você podia ter terminado ele, mas você não terminou. Então, sempre finalizem o parágrafo de desenvolvimento de vocês. Cuidado com frases sem coerência, e se você tiver dificuldade, mude completamente a estrutura da frase. Tem frase que a gente começa e a gente vê que a gente vai terminar totalmente sem coerência, sem nexo, sem pé na cabeça, a frase está totalmente sem estrutura. Depois que a gente lê o texto inteiro, que a gente descansa do texto, que é aquilo que eu já falei para vocês, faz o rascunho, descansa do texto, vai fazer as outras questões da prova, volta no rascunho. Porque quando a gente lê a mesma coisa muitas vezes, a gente pula erros, a gente não nota, a gente não percebe muitos erros. Então, deem uma descansada, deixem o texto, é uma coisa que meus professores de redação falavam muito, deixem o texto de vocês crescendo ali, como se fosse um pão, deixem ele crescendo, deixem ele ali no forno por enquanto. Depois, vocês voltam nele, lê o texto de novo, com calma, e vê se tem frase sem sentido, se tem frase sem coerência. O que eu escrevi, eu consigo entender o que eu escrevi, se tá tudo certo. Aí vocês passam o texto para a folha oficial, certo? Então, sempre leiam depois que o texto já estiver descansado, se vocês já tiverem esquecido um pouco do texto, e sempre notem essas frases sem coerência. Não tem coerência nenhuma, muda tudo na frase. Se vocês acham que uma palavra não tem coerência, é preferível que vocês mudem a frase toda. Porque é melhor vocês mudarem a estrutura ou então a frase, as palavras que vocês utilizaram, do que deixar do jeito que está e perder nota. E perder uma nota que poderia ser para vocês crucial para aumentar muito a redação e a nota final de vocês, tá? De preferência, não utilizar título. Por quê? Porque título conta como linha escrita. Se você utiliza um título, ele conta como uma linha escrita. Então, é preferível você colocar uma linha de argumento, uma linha de conclusão, por exemplo, que era uma linha que poderia ser utilizada ali para você terminar a sua proposta de intervenção muito melhor do que você vai terminar porque você já utilizou ela como título. E outra coisa também, o título tem que ser pertinente, ele tem que caber ao tema. Às vezes a gente escreve um título que para a gente é pertinente, mas eu não sei quem que vai corrigir minha redação. Eu não sei se o corretor vai olhar para aquele título e falar, nossa, um bom título, vai falar, nossa, essa linha poderia ter sido utilizada para outra coisa. Então, na dúvida, sempre deixem de colocar títulos, tá? Às vezes, nossa, eu tenho certeza que esse título ia ficar lindo nessa redação. Às vezes, para o corretor, não vai. Então, tomem cuidado. Vocês nunca sabem quem que está corrigindo a redação, qual que é a cabeça da pessoa que está corrigindo, o que a cabeça da pessoa entende daquilo, então, sempre evitem, tá? Retomem o tema na conclusão, isso se couber, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, que tem que ter aquela retomada geral do texto, na conclusão. A primeira frase da conclusão de vocês tem que ser uma retomada do tema ou uma retomada do texto, tá? Para trazer aquele ar de tô terminando, retomei tudo que eu falei, termino e concluo certinho meu texto. E, principalmente, o último aqui que eles colocaram, o uso incorreto de vírgula e acento. Vírgula e acento sempre foram meus piores inimigos, né? Ou eu usava vírgula demais, ou eu não usava vírgula de jeito nenhum. Ou eu punha acento no lugar que não tinha, ou eu não punha acento em nada. Então, tomem muito cuidado. A Alessandra dá aula de gramática para vocês, acho que a Alessandra, né? Acho que a Alessandra, que ela tá na parte de linguagens com a gente. A Alessandra dá aula de gramática para vocês. Se atentem muito, muito no uso da vírgula. Muito mesmo, e principalmente o uso de acento. Porque isso faz com que, lembra que eu falei para vocês, dois errinhos de gramática não perde nada na competência 1, mas 3 você já perde 40 pontos. Então, é melhor vocês errarem uma palavra que seja de fato difícil do que errar uma vírgula ou então um acento numa palavra que vocês tinham certeza que tem acento. Então, prestem muita atenção, estejam muito focados, porque
é muito melhor vocês, é muito melhor não, mas é muito menos doloroso vocês verem que perderam nota em coisas que vocês de fato erraram porque é muito difícil, erraram porque é alguma coisa que vocês têm dificuldade, do que perceber que você errou uma vírgula que você tinha certeza. Então, se atentem muito, principalmente na revisão da redação final de vocês, nas vírgulas, nos acentos, escrevam a redação de vocês à mão, em folha de caderno, com 28 linhas, contem as linhas, para na redação de vocês, no dia oficial, vocês não ficarem apavorados com aquela que as linhas estão acabando e você não acabou de falar tudo que você precisava, tá? Então, se atentem muito nesses pontos, são pontos que, assim, eles falaram, eles trouxeram pra gente nas correções, e aí eu fui dar uma analisada e, sim, cabe o que eles disseram. Então, não se esqueçam, tese, conclusão, desenvolvimento, desenvolvam melhor, o desenvolvimento, escrevam mais o desenvolvimento de vocês, não tenham medo, tenho medo de errar o repertório que eu estou usando, tenho medo de colocar tal repertório e dar errado. É melhor vocês colocarem e dar errado e vocês corrigirem aqui do que vocês não colocarem no Enem. Então, aproveitem aqui e agora para vocês corrigirem os erros, para vocês corrigirem aquilo que vocês ainda têm mais ou menos dúvida do que está certo, para no Enem vocês conseguirem tirar uma nota boa, tá? Eu sei que agora tá puxado, tá corrido, o Enem tá chegando e vai batendo um desespero, mas em 4 meses, com certeza vocês vão estar livres disso e nunca mais vão ter que passar pelo Enem, nunca mais vão ter que passar por uma mesa de Enem, que é horrível, certo? Agora, eu vou dar uma passada na aula da semana passada, que eu gravei um vídeo, tá? Para semana que vem, a gente já terminar a conclusão, terminar a parte de estrutura, e depois eu vou trazer uma revisão de tudo que a gente viu de estrutura, tudo que a gente viu de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, para vocês conseguirem fazer a redação de vocês completa e de maneira correta, certo? Compartilhar a tela. Aí, deu certo. Certo. O que é utilizado na conclusão? O clássico, os pontos principais da conclusão, né? O conectivo de conclusão, nunca se esqueçam. Estou escrevendo uma conclusão, eu começo minha conclusão com um conectivo de conclusão, certo? Vocês estão cansados de saber quais são os conectivos de conclusão? Não utilizem conectivo de conclusão em parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento não começa concluindo nada. Parágrafo de desenvolvimento começa abordando uma ideia. Então, não utilizem conectivo de conclusão no início dos parágrafos de desenvolvimento de vocês, tá? Porque aí dá a ideia que vocês estão concluindo. Eu começo meu parágrafo de desenvolvimento antes de expor o meu argumento, eu já estou concluindo. Não, calma. Use os conectivos de conclusão no fim do parágrafo de desenvolvimento ou no início do parágrafo de conclusão, tá? Não no começo. Retomada dos objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento, no caso que eu citei, retomar a questão da falta de denúncia e do caso da pandemia, das mulheres estarem próximas dos seus agressores, essas coisas retomem ali na primeira frase, tá? Para trazer um ar de ele tá voltando em tudo que ele já falou, que ele já trabalhou, para poder agora trazer uma proposta de intervenção, para poder agora trazer uma solução para tudo que ele apresentou. Então, é bom vocês sempre trazerem de novo o problema, para trazer no fim a solução do problema, certo? Os elementos da conclusão são 5, e vocês precisam colocar os 5 em pelo menos uma proposta de intervenção. O texto pode ter 2 propostas de intervenção? Pode, se seus parágrafos de desenvolvimento precisarem. No caso do exemplo que eu citei, eu quero usar políticas públicas como uma das propostas de intervenção. Mas eu também quero falar que a sociedade, a família, também pode ajudar essa mulher que está sendo vítima de agressão. Você pode falar dessas 2 propostas de intervenção? Posso. Mas uma tem que ter os 5 elementos. A segunda não precisa. A segunda pode ter 2 elementos, 3 elementos, quantos elementos couber ali na proposta de intervenção. Mas a primeira tem que ter os 5 elementos. Quais são esses 5 elementos?
O primeiro é a ação. Tudo o que eu vou utilizar é baseado na ação. O que vai ser feito? Qual que é a solução para o meu problema? O desenvolvimento de políticas públicas. Beleza. Essa é a ação. Vai desenvolver políticas públicas. Quem que vai fazer isso? O Estado, juntamente com a secretaria, ou então o Estado, juntamente com o auxílio das prefeituras, desenvolvimento de leis. Então, a partir da ação, vocês olham todo o resto. Quem que vai fazer? Que jeito que vai fazer? Com que finalidade que vai fazer? O que eu quero detalhar? Então, primeiro definam o que vai ser feito. O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Eu posso fazer políticas públicas, eu posso fazer ação de mídias sociais. Usem o que vocês conhecem, o que vocês sabem que pode ser feito para aquele problema. O agente, quem que é o responsável? O mais utilizado, órgãos governamentais, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, todos os ministérios, prefeituras, secretarias, a família como um todo e ONGs. O modo, usem o conectivo por meio de, para falar de modo, sempre. Porque isso deixa muito claro o modo como vai ser feita a ação. Né? No caso, quero criar campanhas de conscientização. De que modo que você quer criar essas campanhas? Por meio de mídias sociais, ou então de cartazes, outdoor, rádio, televisão, essas coisas. Então, assim, de que jeito que você vai fazer isso? Então, sempre, vocês têm o esqueleto do texto de vocês, que eu falei para vocês sempre fazer. Na minha introdução tem lá tudo certinho que eu tenho que colocar. No meu desenvolvimento tem lá tudo certinho que eu tenho que colocar. Na minha conclusão, eu vou escrever a ação, qual que é a ação tal. O agente, qual que é o agente que vai fazer aquilo, fulano de tal. O modo, por meio de mídias sociais, rádio e televisão, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre utilizem o conectivo para deixar claro o que vocês estão falando e para deixar claro para você que você está colocando 5 elementos. Porque às vezes a gente olha a nossa conclusão e fala assim, nossa, mas parece que está faltando. Quando você coloca o conectivo, você sabe que não está faltando. Você tem certeza de que não está faltando. Certo? O efeito. Qual que é o efeito? O objetivo da ação que você está propondo. É o resultado que você quer ter com aquela intervenção. Então, aqui eu citei o exemplo da obesidade infantil. É importante criar campanhas a fim de, com a finalidade de. Esse é o efeito. Então, sempre, modo por meio de, a fim de, por meio de tal coisa, a fim de o meu objetivo, solucionar meu problema. Diminuir a obesidade infantil nesse caso. Diminuir a agressão contra a mulher. A fim de aumentar o número de denúncias, a fim de aumentar a proteção contra mulheres que estão sofrendo agressão. Então, essa é a finalidade, o objetivo que você quer com a proposta de intervenção que você está trazendo. Então, sempre os dois elementos que precisam ter um conectivo específico para cada é o de modo, por meio de, e o de efeito, a fim de. Então, não se esqueçam desses dois conectivos. Mas, Stella, eles são obrigatórios mesmo. Não coloquei, vou perder ponto? Não, não são. Mas coloquem para deixar claro o que vocês estão falando. Coloquem para deixar claro o porquê que vocês estão falando aquilo e qual que é a intenção do que você vai trazer para frente, tá? Para primeiro não confundir você e para não confundir o corretor. Porque a primeira coisa que eles procuram quando eles estão corrigindo uma proposta de intervenção são os conectivos, é o agente, é o detalhamento. Então, quando você vai citar sigla, de preferência cite o nome completo. Se você quer colocar OMS, coloque ela depois, entre parênteses, tá? Cita o órgão completo e depois
a sigla, tá? Porque às vezes eles podem achar que você está citando uma coisa que você não conhece. Então, sempre coloque de preferência o nome completo, o nome do órgão completinho, tá? Organização Mundial da Saúde, entre parênteses, OMS, porque ele vai ver que você sabe do que você está falando, tá? Em relação ao detalhamento, eu gostava de detalhar a gente. Sempre achei muito fácil detalhar a gente, porque eu já colocava a gente, já detalhava, já tirava dois da minha cabeça, dois elementos da minha cabeça. Como detalhar a gente? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, responsável pela criação de políticas públicas para as escolas públicas e privadas, alguma coisa nesse sentido. Explicar quem que é o meu agente. Meu agente é a Organização Mundial da Saúde, responsável por fiscalizar e analisar assuntos relacionados à saúde ou alguma coisa explicando quem que é meu agente, porque é muito mais, para mim, sempre foi muito mais fácil detalhar a gente, do que detalhar, por exemplo, finalidade. A finalidade, para mim, ela era muito clara. No caso, diminuir a obesidade infantil. Tá claro que a finalidade é essa. Não tem muito que eu detalhar. Então, eu sempre achei muito mais fácil explicar quem que era o agente. Quem que é meu agente? É fulano, responsável pela criação de políticas públicas no município. Eu achava muito mais fácil. Assim, era uma coisa que eu fazia e que ficava mais claro. Porque a primeira coisa que você coloca na tua proposta de intervenção é quem vai fazer, né? É o agente. Então, você coloca o agente e detalha o agente. Encerrei com os dois. Agora, eu preciso só colocar a minha ação, a minha finalidade e o meu modo. Só. Então, era muito mais fácil. Mas, questão de detalhamento é o que vocês acharem mais fácil, o que vocês acharem mais simples, o que for mais claro para vocês. Aqui são os... Professora, Oi. precisa colocar duas propostas de intervenção ou pode ser só uma? Pode ser Tipo, só uma. completa. Pode ser só uma. Você pode colocar só uma, contanto que ela abarque os seus dois argumentos, tá? Então, é por isso que eu sempre falo, tragam argumentos que sejam próximos um do outro, tá? Argumentos que são fáceis de serem resolvidos pelo mesmo agente, pela mesma ação, tá? Porque, por exemplo, se eu trago um argumento que pode ser solucionado somente pelos órgãos públicos e outro que só pode ser solucionado pela família, aí eu tenho que colocar a família na proposta de intervenção. Então, sempre tragam desenvolvimentos que são próximos um do outro, que podem ser solucionados pelo mesmo órgão. Mas obrigatório é uma proposta de intervenção. Uma só. Vocês não são obrigados a colocarem duas propostas de intervenção. Coloco se couber, se eu me sentir bem para colocar, se meu desenvolvimento pedir, e se couber também ali na minha redação. Mas analisada de fato e contada como 200 pontos, é uma só. Então, eu tendo uma proposta de intervenção completa, é ela que vale. A outra, ela vai ser analisada, vai ser olhada se é pertinente, se é útil, mas conta a ponto mesmo, ela não vai, tá? Então, obrigatório mesmo, façam uma. Eu sempre preferi, faz uma, faz bem feita. Faz uma e faz com tudo. Principalmente no caso da violência contra a mulher, as famílias são muito omissas. Então, é uma coisa que vocês podem utilizar, usem muito disso, da questão da família ser omissa, da família não dar o apoio, não dar estrutura. Então, assim, usem de todos os argumentos que vocês têm visíveis a vocês, tá? Então, façam, eu sempre preferi, faz uma e faz muito bem feito. Faz uma e faz com tudo, faz uma e faz com 6 linhas, 7 linhas, usa todos os agentes, tenha certeza dos agentes, risca os agentes no teu rascunho, risca mesmo. Esse aqui é seus agentes, são os seus elementos. Risca quem que é o agente, risca qual que é a atuação, risca qual que é o teu modo, o teu efeito, aonde que está o teu detalhamento, você consegue achar ele ali dentro da tua proposta de intervenção? Consigo. Risca ele também, olha e tenha claro que eu consegui fazer com 5 elementos. Então, tá aqui, tá pronto. Certo? Aqui são alguns conectivos que eu trouxe na semana passada para vocês, e aqui é um exemplo. Sempre iniciar com um conectivo de conclusão, o Ministério da Educação como agente nesse caso. Então,
com o auxílio das escolas, então eu posso colocar 2 agentes, mas eu posso colocar quantos agentes eu quiser, contanto que a minha ação possa ser feita por todos eles. Minha ação pode ser feita pelo Ministério da Educação e pelas escolas? Pode, nesse caso. Minha ação pode ser feita pelo Estado e pelas famílias junto? Minha ação pode ser feita por eles? Na questão de cuidar dessa mulher, auxiliar ela, desenvolvimento? Pode. Então, vou colocar os agentes juntos, certo? Posso colocar quantos agentes a minha ação for capaz de abarcar. Nesse caso, promova saraus e campanhas, é a ação, em diversas mídias de massa. Aí ele trouxe um detalhamento da ação, o detalhamento pode ser feito do que vocês quiserem, por meio de conectivo de modo, sempre, conectivo de modo. O conectivo de efeito com a finalidade de. Encerra com o objetivo dele, que no caso aqui era combater a manipulação, certo? Então, ficou alguma dúvida? Eu acho que a reunião vai encerrar em 1 minuto, mas ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta, alguma questão que vocês querem falar? Na semana que vem, a gente finaliza a conclusão, tá? Eu trago algumas coisinhas de novo. Na outra semana, a gente fecha tudo da estrutura da redação, certo? E aí, a gente consegue finalizar aí a nossa estrutura da redação, tá joia? Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer coisa podem me mandar uma mensagem no WhatsApp, por e-mail, do jeito que vocês preferirem, tá? Qualquer questão eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês e pela paciência de sempre, tá joia? Até semana